Sejam muito bem-vindos ao CDC Cash Falando em Consumo. E hoje vamos receber uma amiga, uma ativista, uma pessoa que tem, assim, muita história para contar e também muita atividade em prol da inclusão. E vai ser muito bom tratar esse tema. Nós temos amigos aqui da SEDECOM. Vai ser uma conversa extremamente leve, mas eu tenho certeza, minha amiga, que a gente vai traçar e vai levar um conteúdo de conscientização para a sociedade. O CDC Cash Falando em Consumo, como vocês já sabem, estamos em torno de 12 episódios já. Nós estamos sempre tratando o direito do consumidor, o consumo, como algo social e algo que precisa impactar e fazer a diferença na vida das pessoas. Vocês vão ver que essa mesa é uma mesa muito combativa, uma mesa que não deixa de buscar os seus direitos, e eu tenho certeza que a busca de direitos, a conscientização e, de fato, uma atividade que possa impactar a vida das pessoas vai ser essa a base da nossa conversa. Então vamos começar falando com a nossa convidada especial, Camila Cardoso. Pode se apresentar, minha amiga, um pouquinho, e depois a gente vai... Eu queria que você falasse um pouco já da sua história, né? E já trazendo esse tema, inclusão e o direito do consumidor. Maravilha. Coragem, viu? Essa mesa vai dar o que falar. Mas primeiro agradecer o convite, Thiago, Alisson, Fabiana, que milita também tão forte nessa área da inclusão. Tenho que começar pela causa, né? Fazer minha autodescrição. As pessoas podem estar assistindo e com deficiência visual. Então, sou Camila Cardoso, estou de calça branca, blusa branca, cabelo do lado, um pouco cacheado, moreno, 1,60 m. Ao meu lado esquerdo está a Fabi, de saia jeans e blusa bege. Na sua frente, doutor Alisson, de paletó cinza, blusa clara, relógio, barbudo. Na minha frente, doutor Thiago, de blusa azul marinho, extremamente simpático. Thiago, estou muito feliz. Acho que é um debate que vem crescendo. Nunca se falou tanto em inclusão, em acessibilidade para pessoas com deficiência. Falta a gente ir um pouquinho mais à frente. O que me traz nessa história, nesse mundo paralelo, que eu digo que é um mundo paralelo, quem tem um filho com deficiência, é o Caio, que tem 16 anos. Caio tem paralisia cerebral. Vai fazer 17 amanhã. E o Caio sempre me deu sustos. Então, é um menino que já passou por 10 cirurgias, transplantado de medula óssea. Sempre foi extremamente, assim, uma luta de muita resiliência. Só que eu sou aquela mãe leoa mesmo. Eu nunca baixei minha cabeça para nada. Então, precisava disso, eu estava ali disposta. Precisava daquilo, eu estava ali disposta. E como advogada, automaticamente já atuava na área da saúde e passei a atuar mais ainda por viver nesse universo do Caio e de tantos pacientes que estavam ali ao meu lado. E fui me aperfeiçoando, principalmente nessa área de consumidor, tratamento voltado para a pessoa com deficiência. Essa causa também me trouxe um outro lado de tanta luta e de tanto reclamar, né, da falta de acessibilidade dos tratamentos e da inclusão. E acabou que em 2020 eu fui questionada por um grande amigo, disse assim, mas você reclama, viu? Eu disse, não, é porque eu, em tese, Thiago, consigo proporcionar ao Caio tudo que eu gostaria. Com tratamento de saúde, com escola. É a melhor escola? Não. É o melhor tratamento de saúde? Não. Mas é o máximo que eu posso dar e que eu consigo, pelo menos, proporcionar a ele. E eu dizia, meu Deus, mas não é possível que nós somos o estado de Ceará, o segundo estado com o maior número de pessoas com deficiência, que a gente consiga impactar tanta gente. Assim, não vão chegar a mim. Essas pessoas não vão ter acesso à Camila advogada, nem à Camila mãe. E aí, em 2020, eu resolvi dizer, então, é na política que a gente consegue realmente impactar. Vai conseguir trazer políticas públicas. É a única forma. Não adianta a gente reclamar da política. A gente tem que identificar pessoas que realmente vão trabalhar por aquilo que a gente defende. É a única forma que eu vou atingir todo o estado do Ceará, todo o Brasil. É com políticas públicas. Então, em 2020, eu estava como candidata a vereadora, a causa é gigante, fui para candidata a vice com o capitão Wagner, batemos na trave. Em 2022, estava como deputada estadual, fui para candidata ao Senado. E eu fiquei assim, a gente fica feliz quando a gente começa a ver tantos candidatos falando em inclusão e acessibilidade, apesar de muitos nem saberem o que é que eles estavam falando. Mas ficava feliz, estão falando a palavra inclusão. Então, a gente está tocando.
Esse universo, Tiago, ele exige muita responsabilidade. Acho que a gente, quando vai falar de pessoas com deficiência, muitos olham ainda como ou os doidos, lá vem a mãe doida que vai pegar a confusão com todo mundo. Ou vê aquele universo dos pobres coitados. Ainda falta essa sensibilidade e essa empatia da nossa sociedade de olhar um Caio, com 16 anos, como um legítimo consumidor. Um sujeito de direitos. Completamente. E vou lhe dizer, são exigente. E são consumidores. Eu não tô, a gente quando fala assim, quando você me convidou, vamos falar sobre consumo. Eu disse, meu Deus, que categoria que é um consumidor excelente é a pessoa com deficiência. É diferente de você quando diz assim, estou precisando de uma blusa. Aí você vai dizer assim, não, mas eu posso comprar hoje, posso comprar mês que vem, posso comprar daqui a 2 meses. A pessoa com deficiência, não. Quando indica para você fazer uma órtese ou um parapódio, você tem que imediatamente fazer aquela compra. Você tem que imediatamente comprar uma roupa que realmente seja adaptável ao seu filho. Você imediatamente vai consumir. Então, o mercado ainda não identificou que esses consumidores são os melhores que tem. São as pessoas com deficiência. Exigentes? Sim, porque a condição deles exige isso. Não dá para você colocar qualquer roupa. Por exemplo, eu não consigo colocar qualquer roupa no Caio, por uma questão da mobilidade, da dificuldade motora que ele tem. Então, na hora que eu achar aquela blusa, eu vou estar ali disposta a consumir. Mas a gente ainda anda em passos bem lentos sobre isso. Posso ter uma observação só, até com a licença? Algo que está muito grande, muito em crescente, as pessoas falam muito, acabam trazendo muito a questão do consumidor com a pessoa com deficiência, trazendo apenas para a prótese, para a parte mecânica, a parte motora, a cadeira de roda, a muleta, enfim. Mas quando a gente fala também da parte do consumo de lazer, que é muito difícil, a própria acessibilidade, o consumo de cultura, pouquíssimas coisas tem a parte cultural adaptada, então é um mercado de consumo assim gigante que muitas empresas são apenas fixadas na questão de motor, a questão de ajuda, enfim, especificamente da deficiência, mas um mundo de possibilidades que podem participar e acabam sendo impedidos muitas vezes pelo que acontece na vida da pessoa. E para essa conversa nós estamos trazendo aqui 2 membros da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, e eu queria começar pela minha amiga Fabiana também, falar suas considerações iniciais aí sobre esse debate, que você tem uma lista grande de bons serviços prestados, né, minha amiga? Obrigada, Tiago. Alisson, também é um prazer estar com você, minha amiga Camila. Nem tenho o que dizer, né? A nossa luta tá junto. Você me reconheceu vindo de lá para cá só pelas passadas. Ela né? chegou no corredor e disse, a Fabi tá chegando. Verdade. A gente se conhece só de andar. Porque, como diz a minha filha, mãe, quando tu chega no colégio, todo mundo sabe que é tu. Porque a gente escuta a tua pisada. Eu digo, meu Deus, será possível? Mas é porque a gente aprende a pisar firme, para decidir as coisas, para buscar as coisas. E é engraçado, isso acaba se estendendo para a vida toda. E puxando aí o gancho do Alisson, a minha vida também, em função da minha filha, que tem uma doença rara e tem autismo, hoje com 23 anos, fez agora, Camila, em outubro. Estamos na fase dos adolescentes. E assim, o consumidor com deficiência, seja ele qual for, as necessidades dele vão mudando de acordo com a idade. As pessoas esquecem que as pessoas com deficiência, os autistas, eles crescem. Você fala assim, autismo, meu Deus, é uma criança. Mas ele cresce, ele vai ficar adolescente, ele vai ficar adulto e as necessidades são outras, os consumos são outros, né? Uma viagem, por exemplo, Alisson, a gente tem demandas enormes. A Camila tem com o Caio cadeirante para fazer não só a locomoção dele dentro de um ambiente de aeroporto, mas dentro da própria aeronave. A minha filha não usa cadeira de roda, mas ela tem uma dificuldade de equilíbrio e de mobilidade. E para você, ela usa fralda ainda com 23 anos. Como é que eu consigo fazer a troca da fralda de um adulto, eu e ela, dentro de um banheiro daquele tamanho? Quem entrou dentro do avião sabe. Eu tive agora, a experiência é bem pertinente porque eu tive agora. Eu estava em São Paulo, o Caio fez uma cirurgia de quadril e eu tive um problema seríssimo, porque ele estava engessado 30 dias as 2 pernas. E aí eu já tinha comprado a minha passagem de volta, que eu tinha feito o cálculo, 30 dias tiro o gesso, então eu vou colocar 5 dias à frente para voltar para casa, que é o tempo que a perna vai
ficar mais flexível, ele vai conseguir dobrar para entrar no avião. Aí começou a minha história com a Latam. A saga. Porque o que é que eu queria? Eu queria ir para a fileira número 1. Porque era onde ele iria entrar dobrado, mas eu não consegui comprar. Você tem que entrar num leilão. Eu disse, moça, eu não estou pedindo... Eu até deveria, viu? Eu estou justificando com o laudo médico que ele acabou de sair de uma cirurgia de quadril. Estava com eu até poderia exigir. Mas eu estou pedindo só a solicitação se eu posso pagar pelaquela primeira e segunda fileira. Não, eu não consegui. Então, você imagina, a gente chamou o corpo de bombeiros. Porque eu estava com meu marido, ainda bem, forte. Ele pegou o Caio, levantou, deixou reto o Caio. Tem um menino de 1 metro, quase 1 metro... maior que eu, 1,65 m, quase 1,67 m. E aí ele botou reto, só que botava na terceira fileira até o meio, descia e alguém segurava a perna, porque senão ia doer demais. Foi assim que ele entrou, com o bombeiro ajudando. Então... a forma de você consumir uma passagem aérea, que a gente tem esse grande benefício, né? Hoje é um direito bastante usado, todas as mães sabem disso, pais. Eu compro a passagem do Caio, preço normal, e a minha tem 80% de desconto. E é um serviço que funciona. Sim. Funciona, é rápido. É interessante também elogiar o que está sendo feito. Apesar de nós termos... Já fiz compra na Latam, com a TAM, já fiz compra com a Gol e foi super tranquilo. Você manda laudo, tira um número. Então, é um serviço, gente, que funciona. E outra, você falou das duas, eu falo da Azul, que também tem. Esses dias até encontrei o Fremec da Alice, que há uma diferença entre Medif e Fremec. Lá no perfil da CDCom, a gente fala sobre isso, da diferença dos dois, né? Que um é para um voo rápido, né, imediato, e o outro é para pessoas que utilizam passagens aéreas ao longo de um ano. Então, você tem o tempo, você pode pedir um ou outro, né? O Fremec ou o Medif, cada um nas suas condições, mas a ideia é a mesma. Da pessoa com deficiência pagar a tarifa cheia e o acompanhante só paga 20%. Excelente, é muito importante, e aí eu vou fazer um pequeno recorte aqui, na verdade um pequeno parêntese, para vocês entenderem. Quando nós estudamos o direito, eu sei que a maioria dos nossos telespectadores nem estudou direito como nós, né, aqui, mas eu tenho que existe um princípio, chama o princípio da igualdade, que na verdade para o direito a gente chama de princípio da isonomia e está lá na nossa Constituição. E por que eu preciso fazer esse parênteses? Porque o princípio da igualdade ou da isonomia não é tratar todos iguais. É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Na medida da sua desigualdade. Na medida da sua desigualdade. Então, assim, é muito importante que se entenda que a pessoa com deficiência, assim como o próprio Código de Defesa do Consumidor, o que é que são leis como essa para a pessoa com deficiência e o Código de Defesa do Consumidor? São para tentar trazer um equilíbrio em pessoas que não têm a mesma condição, muitas vezes física, fisiológica, de exercer a sua atividade de consumo e que precisam que a legislação tragam várias legislações, não só essas leis que eu citei, mas algumas legislações que tragam diferenças. Proteções, né? Proteções. Então, assim, é importante que isso seja diferenciado. Tem uma série de fatores, série de situações. Por exemplo, aqui, Camila, no nosso primeiro episódio, nós tratamos sobre a pessoa com autismo. Foi com a Elaine Oliveira, minha amiga Fabiana estava aqui conosco. E existem direitos, são muitos, que o consumidor que não tem deficiência muitas vezes não compreende. Aí fica difícil, mas a pessoa tem que ouvir, minha amiga Fabiana colocou, ouvir piadinha. E isso também serve para que nós tratemos outros consumidores com cuidado. Muitas vezes a deficiência pode não ser aparente, isso, mas existe o direito e, como eu coloquei, pessoas sujeitos de direitos precisam ser respeitadas. E a dignidade está em você
aproximar, ou na verdade você dar as condições para que as pessoas consigam, né, Alisson, ter acesso a isso. Tá? Então, o que eu acho pior é que muitas vezes nesse mercado nós temos o preconceito de quem não enxerga a deficiência do outro, nós temos o preconceito de empresas que muitas vezes preferem não atender a legislação e diz, eu vou pagar para quem entrar na justiça. Tem uma série de desafios e muitas vezes pessoas, uma mãe que está cansada de tanto lutar pelos seus direitos e às vezes cansa e diz assim, eu não aguento mais ter que entrar na justiça, eu não aguento mais. E aí eu queria trazer para você, minha amiga Camila, eu sei que assim, foi um pouco amplo o que eu falei, mas eu queria trazer para você esse dia a dia de quem vive, porque só pode entender muitas vezes esse detalhe quem vive na prática, né? Por mais que nós queremos sempre ajudar, mas quem vive na prática tem um olhar diferente. Eu queria que você falasse, na sua experiência com o Caio, qual é esse desafio dentro desse cotidiano do consumir do Caio. Olha, e só sente quem tem na pele mesmo. Quando, principalmente nesse meio político, que as pessoas dizem assim, ai Camila, fulano tá usando a causa, tá surfando. Eu disse, deixa surfar. Pode falar. Quando a gente vê que alguém dá causa, Tiago, que alguém sente, é legítimo demais, assim, é tão natural, é tão verdadeiro, é tão automático que como é que eu vou me preocupar se ele está usando a causa? Eu quero que fale. Pode falar sobre autismo, pode falar sobre pessoa que eu quero que fale. Mas o cotidiano, ele é extremamente... Como é que eu posso... Pessoal. E assim, eu fui trabalhada, desde o dia que eu recebi o diagnóstico do Caio, a tentar transformar toda a luta em leveza. Eu trabalhei tanto o Caio nisso. O Caio já passou, o Caio acompanhado por psicóloga, psiquiatra, porque tem as demandas dele. E ela disse uma vez assim, permita seu filho chorar. Porque eu fui tão automática, tão em cima dele, de dizer, vai dar certo. Epa, aqui em casa ninguém chora, não. Vai dar certo? Outra cirurgia. Tem problema, não. Transplante de medula, tem problema, não. Vai achar doador aonde? O médico olhou pra mim, meu marido disse assim, você tá buscando uma Mega Sena. Ok, o amigo do meu marido disse assim, eu tenho um amigo lá no Maranhão que ganhou na Mega Sena. Quero nem saber, vai dar certo. E isso fez até com que o Caio, por alguns momentos, ele se sentisse assim, meu Deus, eu tenho que chorar. Mãe, tem horas que não dá certo. Tem não, meu filho, vai dar certo sempre. Então, assim, o que é que eu trabalho, Caio? O que é que você quer? O que é que você ama? Pra você consumir, né? Jogo de futebol. Caio é o torcedor do Fortaleza, então o que é que eu não deixo de fazer pelo Caio como consumidor? Assistir o jogo do Fortaleza. Só se ele realmente não puder ir, mas eu faço. O que é que ele ama como consumidor? Todas as blusas do Fortaleza, que eu faço um apelo. Mais barata, né? Então, todas as blusas do Fortaleza, quando eu posso, tô lá como consumidor. Então, assim, eu procuro olhar o Caio como consumidor daquilo que meu filho gosta. Fora da órtese que ele precisa da cadeira de rodas. Ele gosta de futebol. Então é o FIFA que ele gosta de jogar, é o futebol que ele gosta de assistir o Fortaleza, é a camisa do Fortaleza, é o Bem Tricolor que ele vê as ações e, mãe, ó, o Bem Tricolor tá fazendo uma ação X, eu acho que a gente pode ajudar. Os cadeirantes de aço. Os cadeirantes de aço, que ele faz parte do grupo. Então, assim, é tentar olhar individualmente. Eu olhar pro Caio, Fabi olha pra filha dela e olhar o que é que faz nosso filho feliz. É esse olhar de consumidora que eu tenho, o que é que faz meu filho feliz. Então é ali que eu vou consumir. Que perspectiva interessante, viu? Alisson, né? É uma aula pra gente, porque às vezes nós pensamos tanto, como você falou no começo. Às vezes na situação específica, é o plano de saúde, mas você vê, Alisson... muito maior. Adianta eu comprar assim, eu vou atrás, meu filho vai fazer 17 anos amanhã, então eu tô os meninos tudo na modinha. Não é que ele não gosta não, viu, de um bom celular, ele gosta, é vaidoso, Caio. Mas é o que faz meu filho feliz.
E às vezes faz muito mais meu filho feliz quando eu peço um amigo um vídeo do Marinho, um vídeo do Galhardo, e ele sabe que são jogadores que ele gosta. Então, assim, é aquilo que vai fazer meu filho feliz. E a gente acaba consumindo. Eu tenho certeza que você deve olhar para os seus filhos e dizer assim, minha filha ama boneca. Você vai consumir o quê? Boneca. Então, a gente tem que ter esse olhar de consumidor, de que realmente é aquilo que faz bem ao meu filho. Falando na escola, o Caio estuda com a minha filha mais nova. E a coisa mais linda que a gente vê quando a gente vai lá e percebe que o filho da gente está realmente incluído. Não é integrado. Existe uma diferença gritante. Integrar não é incluir. Integrar, ele está com o nome na lista. Ponto. E fazer atividades que não está dentro do que os outros fazem. Bota lá num cantinho para jogar xadrez, mas ele quer jogar bola. Só que ele é cadeirante. Aí faz como? Deixa ele fazer do jeito dele. Quando a gente vai no colégio e vê o Caio como sendo o artista principal, a figura principal de uma quadrilha... Tava com isso na cabeça. Com um bom dever de casa, eu abri o Instagram hoje da Camila e vi lá ele sendo o marcador da quadrilha. Eu amo quadrilha. Eu amo quadrilha. Ele foi o marcador. Esse ano, nos outros anos, ano passado, ele foi Patativa do Assaré. Fantástico. O Patativa entrou de cadeira de rodas. Igual. Massa, sabe que é que igual? massa. Ele foi caracterizado Foi. igual. Então, quando a gente vê isso, Camila mãe e eu que tenho uma filha com deficiência, e vejo que a minha filha mais nova está vivendo não só dentro da minha casa, mas na escola dela, uma vida de inclusão, que é uma relação de consumo. A escola particular, ela precisa, pela lei, dispor de tudo isso para as pessoas com deficiência. Isso emociona a gente, mas no sentido não só de mãe, mas dizendo assim, nossa, eu acho que eu plantei uma semente aqui. Tá no caminho certo, né? E não só o meu filho, porque um dia o Caio vai sair do 3º ano, mas haverão outros Caios. Haverão outras Alices com autismo, que têm demandas diferentes, mas que têm escolas que estão dispostas verdadeiramente a fazer a inclusão. E aí a gente pensa, coisas que a gente escuta no dia a dia, Camila, que eu acho que você deve ouvir também. A minha filha, ela é não verbal, então, em muitas situações, quando ela está organizada, quietinha, ela não tem os estereótipos e as movimentações típicas do autismo, e passa despercebido. E aí, quando eu preciso utilizar o direito de prioridade, eu escuto muito a confusão da palavra. Pronto, já vai usar o privilégio. Privilégio é brincadeira. Isso não é privilégio. Eu É queria direito, muito, e acho que a Camila queria muito Eu devolver. queria estacionar lá no final. Ora. Eu não faço questão Nem eu. da vaga especial. Gostaria muito de devolver para a MC. Ainda colocaria dentro de uma bandeja de prata, de ouro. Com laço Aqui, em ó, cima. tome, minha filha está curada. Não preciso mais. Infelizmente, a gente tem essa prioridade para algumas pessoas, mas felizmente para nós. Porque a demanda da minha filha, de um tempo que ela fica para ser atendida em algum lugar como consumidora com deficiência, muitas vezes para ela, 1 minuto é uma eternidade. Ela não tem aquela paciência de esperar. E aí se desorganiza e o transtorno é muito maior. Né? Então, para você compreender que muitas vezes não é só a questão da inclusão por si só, como diz no papel, como está escrito. Acessibilidade, como está na lei. O que está escrito é lindo, é show. Só que depende muito, Tiago, Alisson e a Camila que sabe disso, das barreiras atitudinais que a gente passa todos os dias. Eu digo uma coisa, antes, Camila, rapidinho, só fazer um breve comentário. A atitude do pai e da mãe são fundamentais para o comportamento dos filhos. Total. E eu digo a vocês que o Caio, ele pode, Camila, não, como a Fabiana disse, não ser só o Caio, ser um ativista, Amém. alguém que realmente, com o exemplo dele, vamos dizer assim, não é todo mundo que tem atitude. Eu estava vindo para cá e conversando com minha esposa sobre a atitude que meu filho tem, né? O Guilherme tem 5 anos. E é diferente você ter atitude e você ter uma coragem que é acima da média.
né? Porque assim, o Caio não precisaria ser o marcador da Não, quadrilha. Ele poderia estar em outra função, né? Aham. Fazer Alisson? parte de um geral ali, né? Mas essa garra, como a primeira palavra que você disse aqui, Camila, você diz assim, eu sou uma leoa, né? Então, você vê que isso transborda para o seu filho, né? O Guilherme, o meu filho, ele, desde pequeno, eu fico jogando futebol com ele, narrando. Hoje eu tô esperando, viu? Que eu acho que daqui a uns 25 anos eu vou olhar e ver que daqui a pouco o Guilherme talvez seja um narrador, porque ele não para de narrar. Ele pega os bonequinhos dele e faz a partida de futebol. Legal. E ele fica lá narrando, e tocou, bateu, é gol! Mas por que eu tô dando esse exemplo? É porque nós precisamos de pais e mães que sejam testemunhos de luta e que consigam realmente pensar que o seu comportamento, como a Fabiana disse, o Caio, ele vai passar dentro da escola, ele vai para uma faculdade, ele vai para outro momento da vida dele, mas um pouco do Caio tem que ficar na escola para que outros cadeirantes, outras pessoas que tenham, não só os cadeirantes, mas outra dificuldade de locomoção que seja, mas que elas também possam ser beneficiadas. Olha como isso é importante, tá? E as pessoas não têm dimensão. E eu queria trazer... Quem é mais próximo, assim, dos amigos do Caio, as mães sempre falam isso. Camila, acho que os meninos ganham muito mais com o Caio do que o Caio com os meninos. Sim. Porque eles aprendem, eles não têm dentro da casa deles. É outra vida, né? É. Outra realidade. A gente tá falando aqui, eu lembrei de 2 histórias recentes. Quando você olha para mim, me identifico muito com a Fabi, tá? A gente é muito parecida nas atitudes, na forma de enxergar o mundo. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria dos pais e mães são pais que realmente se entregam, são pais realmente cansados de rotinas. É muito difícil a gente olhar e querer dar isso aqui para o nosso filho e não poder dar. Como tem muitos pais, muitos. Eu estou falando de milhares de pais aqui no estado do Ceará, principalmente, que não conseguem nem proporcionar um tratamento. Milhares de pessoas que não têm uma cadeira de rodas que o estado dá. A gente teve agora recente aquela mãe na Riachuelo, Sim. que todo mundo deve ter assistido, que ela deu, né? Gente, aí se eu vou postar, eu não quero nem saber, dei uma que eu não sou advogada, eu não vou olhar o contraditório e vou postar porque essa mãe está exausta. Sabe? Aquilo ali era ela colocando tudo, toda dor e todo o preconceito. Não é uma vez. Sim, Entende? é um acúmulo. É o copo transbordando. Aí começou. Camila, veja a versão da... Não me importa. Se ela estava falando, o termo que ela utilizou dentro da empresa dela, não me passe esse... Não me passe essa bomba. Se bomba é um termo... Sabe qual era o que era mais legítimo? Ela era dizer... Eu errei. Na mesma hora, sabe? Me desculpa. Pronto. Eu não quis falar do seu filho. Me desculpa de verdade. E me deixou mais revoltada ainda. O vídeo que eu divulguei foi porque ela tinha uma infinidade de pessoas ali ao redor dela que ninguém foi capaz de acolher ela e dizer assim, você tá precisando de ajuda? Posso te ajudar? Moça, chama a gerente aí para explicar para ela o que foi que houve. Não, a própria gerente e outra funcionária escutaram o termo bomba, sabiam do que se tratava e foram incapazes de acolher a dor daquela mãe. Esse foi um caso. E assumiu o erro. Segundo, a gente teve também o presidente da Câmara de Jucás, né? Feliz. Eu lembro dessa que falou. Fala infeliz. Ok, foi infeliz. Foi rude, ele é um pouco assim, né? Falou que era falta de bater. Na época da minha ele época do meu pai, ele era autista, meu pai casava bateu tanto assim. que ficou foi infeliz, foi rude, foi grosseiro. E a assessoria dele me procurou. Na hora que eu publiquei, me procurou. Camila, pelo amor de Deus, ele estava falando de um projeto de autismo. Ele estava apresentando. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa do bem. Eu disse, me ligue. Ela me ligou e disse, por favor, tire, pelo amor de Deus, você é do meio... Eu disse, olha, sabe qual é a melhor forma dele corrigir isso? Venha a público de uma forma assim muito simples e muito de coração e diga, errei. Isso. Fui feliz na minha fala, me desculpa, eu queria dizer só isso. Mas bem curtinho, tá? Diga assim mesmo, não quero se explicar muito, não. Porque não tem explicação. Porque o erro foi diga o coração, olha, eu errei, eu queria falar sobre... Que era realmente, na minha época, ninguém falava de autismo, né? Aí lá, Camila, mas é difícil ele falar assim, ele vir falar, pois então, minha irmã, ele vai
ele vai ver a vai militância aguentar. em cima dele. Não adianta... Tiago, todos nós erramos. Eu já errei sendo da causa. Sim. Essa história do carro, da deficiência que a gente não enxerga, lá atrás, quando o Caio nasceu, eu mesmo disse, meu Deus, botando a vaga num carro, nem tá de cadeira de rodas, o que esse menino tá fazendo aí descendo? Eu, Camila, mãe do Caio. E qual é a melhor forma da gente corrigir? Olhando, aprendendo, pedindo desculpas, sabe? Assumindo o que erro, não dizendo sabe, assim, não, eu que não tem posso... conhecimento. Eu posso melhorar nisso aqui. Isso. É constante. A minha vivência, como você me perguntou, é de um menino com deficiência motora, com um cognitivo perfeito. E a Fabi sabe como isso faz diferença. Muita. Porque o Caio sabe expor, sabe dizer assim, mãe, tá doendo na placa, tá doendo aqui, mãe. E ele sabe se defender. Eu tô triste. Eu tava pensando nisso. Ele sabe se defender. Ele já teve um problema na escola anterior, que ele tem uma espacidade, ele se assusta muito, né? Então tinha uma menina que ficava encrencando com ele. Eita, horrível. Fazendo Atrás de dele. propósito. Bullying, Fazendo de né? propósito. E ele se assustando, e ele, para. E ela não parou. Até que ele levantou a mão e disse, professora, eu quero ir para a coordenação. A professora, por que não? Mas quero ir eu e minha amiga. Mas porque lá na coordenação eu vou dizer, olha, tia, eu já pedi para ela parar, ela fica batendo a palma no meu pé do meu ouvido. Isso me assusta, eu não gosto, eu fico irritada. Não. A escola, quando me ligou, já foi para dizer assim, ó, Camila, o Caio teve um problema na escola e já Mas ele resolveu. mesmo já E aí resolveu. a amiguinha, na mesma hora, diz, Caio, me desculpa. Foi por bem, por mal, uma coisa de menino, né? Esses Sim. meninos. Mas ela pediu desculpa e não fez mais. Ele soube se defender, mas tem muitos que não conseguem. Sobre resolver, né? A minha. Gente, os casos de maltrato, assim, Tantos que a gente vê por aí. é de doer na alma. Então, o que é que a gente precisa ensinar aos nossos filhos? Você, o Alisson, que tenham filhos, que vocês consigam olhar para os nossos filhos, não dizer assim, ó, você tem que cuidar do Caio e da Alice, porque, coitadinhos, os bichinhos têm tudo deficiência. Não, o Caio é um menino bacana, a Alice é uma menina bacana de se conviver. Então, respeite, se coloque. No dia da pessoa com deficiência, eu coloquei uma foto que sou eu sentada na cadeira de rodas e o Caio me empurrando. É literalmente você se colocar, meu irmão, no lugar daquela pessoa. Empatia, né? Empatia. Mas é literalmente, pense hoje, eu subi aqui, eu subo uma escada, não tem uma escada que eu suba que eu digo, será que aqui tem elevador? Aham. Mas por quê? É Porque é a minha automático. vivência. Qual é a vivência da Fabi? É dizer assim, será que o ambiente tem barulho pra Alice vir? Então, quando você começa... fica automático. A Fabi vai fazer uma viagem, eu faço uma viagem, por exemplo, eu fui pra Jericoacoara com meu marido, eu disse, não dá pra trazer um menino aqui, né? Só na areia. Vira automático. Então, esse olhar que eu procuro trazer para as pessoas, e aí eu coloco uma leveza, tá? Eu sou uma leoa, mas eu ainda busco ir na simpatia. Então, quando eu entro na escola, eu disse, gente, por favor, vamos fazer 7 de setembro. E eu falo mesmo porque eu dou os parabéns a eles. 7 de setembro é uma escola de não sei quantos anos. Vocês não tem uma rampa para levar o Caio para quadra? É o seguinte... Era logo quando eles fazem o 6º ano que a quadrilha começa, né? O seguinte, ele vai dançar a quadrilha. Então, preparem a rampa, porque a cadeira de rodas vai ter que ir até a quadra. Menino, foi um negócio. Entrou pandemia na época. E não sei o que, eu disse assim, voltamos da pandemia. A rampa não está pronta. Então, por favor, gente, ele vai dançar a quadrilha. Massa. Fizeram a rampa. E quem usa hoje? Todas as pessoas que têm dificuldade motora usam até para levar as decorações, os materiais da quadrilha. Ficou muito mais fácil de levar as coisas que eram enormes, que tinha que vir por não sei aonde da escola, a estrutura da escola. Então, todo mundo ganha. Agora, você vai com jeitinho, você pede. A escola realmente estava aberta a isso, né? Se comprometeu na Camila, pode deixar. A escola realmente coloca uma pessoa para ficar com o Caio. E que as outras mães veem, mas assim, meu amigo, a realidade de muitas mães é, meu filho não pode estudar, então ele não vai estudar e eu não vou mais... Eu já tenho tanto problema para pensar, tanta coisa para ir atrás de lutar, que eu tô cansada. Eu não vou lutar mais pela escola, não. E olha que a Camila, ela, fora da casa dela, ela é a voz do Caio lá fora, mas de outros Caios, né? E quando acontece que a pessoa com deficiência não tem voz... que é o caso da minha,
que é não verbal. Então, eu já escutei muitas vezes, por que você está falando por ela? Você não sabe do que ela quer, o que ela precisa. Você não pode se colocar como sendo representante. Né? E muitas vezes a gente é colocado nesse ponto, nesse patamar. O consumidor com deficiência ele precisa ter representatividade. Mas eu sou a voz da minha filha que não tem condições de falar e explicar e especificar o que ela precisa de fato. Né? O Caio tu consegue identificar hoje. Claro. Até no olhar. 23 anos. E outra coisa, no olhar. Fabi, você estava falando e eu estava vendo também que as pessoas não têm noção que quando acontece a reação, por exemplo, de uma pessoa não verbal, né, de uma pessoa com deficiência não verbal, aquilo ali é a mesma coisa do copo que você falou. Já tá cheio, transbordou. E você não pode tratar essa reação como se fosse uma reação de qualquer pessoa. E os comerciantes, as pessoas da escola, os fornecedores, os empresários em geral, eles não sabem conduzir essa situação, tá? Então, inclusive, talvez fosse uma pauta interessante, porque hoje, Camila, a gente tem uma parceria com a FEComércio, a associação, que a gente preparou curso de atendimento para o comércio, tá? E tá lá na plataforma da FEComércio, que chama a campanha Comércio Amigo do Consumidor, que é exatamente tentando mostrar que um bom atendimento, um atendimento mais eficaz, conhecendo um pouco mais do perfil do consumidor, é melhor. E aí eu já vou até colocar, Fabi, como um segundo momento desse projeto, algo voltado, um dos cursos só para a pessoa com deficiência. Excelente. É legal. Eu acho muito importante, porque você precisa entender, eu digo você, o atendente precisa entender como reagir a situações, como você disse no caso da Riachuelo. Capacitar, né? Capacitar para entender que, não é uma pessoa que está gritando porque quer gritar. Não, você precisa lidar com os iguais de formas iguais, com o igual e os desiguais de forma desigual. Quer ver também uns consumidores que são extremamente exigentes, a comunidade surda. Muito. Eles são extremamente exigentes e são consumidores. E aí, você chega numa loja, tem alguém que sabe falar, né? Fazer a tradução em libras. É um investimento, Tiago, tá? Então, eu olho muito o lado das empresas, sim. Hoje a gente tem uma legislação, inclusive, que exige que, né, a partir de 100 funcionários, você tem que ter uma pessoa com deficiência. É um investimento? Mas quer saber como é que você resolve isso? Se coloque no lugar, se fosse seu filho. Isso. Pronto. Eu resolvo todas quando o empresário chega para mim, Camila, eu não consigo encontrar profissionais na área de pessoa com deficiência capacitados, aí fico naqueles subempregos. E aí, como é que eu faço? Se fosse seu filho. Camila, no colégio que eu estudei a vida toda, tinha toda essa dificuldade até de obedecer a lei, né? De justamente ter o acompanhante no colégio, ter aquele cuidado no tempo integral. Até que o filho do dono do colégio... Sofreu um acidente. Não, nasceu há pouco tempo, então está com uns 3, 4 anos. Foi diagnosticado já com autismo já desde muito novo. É o até que, né, Camila? Justamente, é o até que. Então, hoje, lá na região, o colégio é referência no cuidado. Porque que legal. Ele viu, sentiu na pele, até que seu filho tenha. E hoje o colégio cuida... com excelência. Com excelência do assunto. Faz campanhas, cuida, trata, justamente por quê? Porque o filho do dono do colégio nasceu e aí... Foi necessário. Foi necessário aprender A gente vê muito isso, né? A pessoa teve, aí construiu uma clínica, aí teve um filho, aí fez uma escola, aí teve um filho, aí... Precisou vestir a camisa para jogar no time. Eu não vou contar um nome em respeito, porque eu não pedi autorização e hoje em dia... estamos aqui só com a advogada, a gente tem que pensar 2 vezes, não vou falar o nome, mas uma pessoa extremamente famosa no país inteiro, encontrei no aeroporto... E até que o filho nasceu com a deficiência. Até que. Eu disse, espera aí que eu vou encostar, Deus vai me botar bem do lado. Na hora que eu encostei do lado dele e dela, né, era o casal, eu disse, parabéns.
Os dois ficaram assim, tinha acabado de receber o diagnóstico, ficaram assim me olhando, meu Deus, o que essa doida tá me dando parabéns, que o menino nasceu com deficiência. Eu disse, vocês estão com a grande oportunidade e missão de mostrar ao mundo, ao país inteiro, como pessoas conhecidas, que uma pessoa com deficiência pode sim vencer muitas barreiras e vocês podem ser uma família feliz. Vocês não precisam ser aquela família deprimida, pobre coitada, e que tudo é difícil. E não, vocês são pessoas felizes. Aí ela olhou pra mim, nunca ninguém me deu os parabéns. Nunca, Camila. Nunca. Eu disse, pois a partir de agora, se aproprie da causa, vire sua chave e diga, meu filho vai ser feliz. Tiago, eu fico assim, eu pergunto sempre, gente, se você recebe seu filho perfeito, né? Que eu nem gosto assim desse termo. Não tem deficiência e aí você recebe seu filho e ele sofre um acidente. Você devolve? Não tem. Se ele ficar com a sequela? Tenho Direito certeza... de arrependimento? É quase isso, né? Tem. Então, tu deve amar teu filho, assim, acima de tudo. Então, que a gente consiga ter essa empatia de olhar e dizer assim, poxa, eu tô olhando ali pra filha da Fabi, do Caio, como um consumidor, assim, como um menino inteligente, como uma menina inteligente, como um menino que vai consumir. Respeito. Até a gente pode chegar lá na frente, ter um Alzheimer, perder completamente a nossa lucidez. Será que a gente não vai gostar e não vai exigir que a gente seja tratado como um consumidor legítimo, né? Com respeito, com dignidade, proporcionar, receber um tratamento de saúde legítimo daquilo que o médico realmente está indicando e não daquilo que a gente está confabulando, porque é isso que as pessoas pensam, viu? Que nós somos aquelas mães que ficam confabulando e procurando tratamento de saúde. Não, escolhendo a clínica XYZ, não, eu quero. É um luxo, viu? Como se fosse, entre aspas, né? Eu queria que o Caio não fizesse nenhuma terapia, mas aquilo que o médico me diz, meu irmão, eu te digo. Eu vou atrás, doutor. O que é isso aí? Não sei, vou atrás. E o que você falou sobre a questão da pessoa famosa, né? Quem dera que mais famosos, por exemplo, como tem o Marcos Mion, Romário. Né, o Romário teve uma virada de chave linda. Total. Então você observa que muitas vezes vive na pele. Mas eu vou até contar aqui um caso de uma pessoa que não viveu diretamente na pele essa situação, mas que tem um trabalho lindíssimo e que muitas vezes ele fala muito pouco, que é o Thiago Galhardo, do Fortaleza. Né? Eu posso testemunhar isso porque como... Caio, é por isso que tu gosta dele. O Thiago Galhardo, ele é um cara que eu tenho assim, um prazer de conhecê-lo mais de perto, né? De conversar com ele constantemente. E o Thiago, ele está sendo construído na cidade natal dele, em Minas Gerais, um instituto para atender pessoas com autismo. Que legal! Bem grande, inclusive, eu acredito que no fim de 2024 vai estar pronto. E eu queria dar esse testemunho aqui de alguém que vibra, um jogador que jogou seleção brasileira, e que eu sou muito fã dele porque fora das quatro linhas pouca gente conhece a humanidade do Thiago Galhardo. E eu queria testemunhar isso, como é importante ter pessoas que vivem isso por propósito. O Thiago que se importam. O Ajuda o Bem Tricolor, que é uma associação, né, que eu também faço parte por conta de torcer Fortaleza, e a gente tá fazendo um trabalho bem bacana lá, todo mundo aqui já, todo mundo né, menos o Alisson, que é torcedor alvinegro aqui. Só não dá pra todo jogo eu ter que comprar o copo, viu? Porque lá em casa tá cheio de copo. O cara tem que ajudar. E aí, mas é maravilhoso. Essa conversa é boa porque nós vamos... Cada frase que vai sendo falada traz uma outra situação. Uhum. Pô, será que outros famosos não podem trazer a causa? Né? Às vezes, hoje em dia, é uma postagem, é um Reels de Instagram. Se você fizer isso por uma causa, você pode fazer a diferença na vida de muitos. Sim. E eu acho que isso é importante. É importante falar sobre inclusão para que outras pessoas vivam a diferença no tratamento por conta que várias pessoas se uniram. Se não for com união, se ficar imaginando... Por exemplo, quando a gente fala, meus amigos, e de justiça, tem que ir para a justiça. Isso não é bom.
Não adianta. Isso aí... Não precisava. Não precisava. Chegar tanto. Se faz porque, muitas vezes, é uma necessidade com urgência e precisa ser feito. E há uma violação de direito. Porque se já está dito... Era só cumprir o que está dito. E eu acho que é preciso trazer as pautas, sabe? É preciso trazer as pautas, é preciso discutir as pautas e não achar que isso é uma coisa, como você colocou, Camila, muitas vezes, é uma mãe que está reclamando demais. Não, isso é dignidade, isso é direito, isso é... E a gente precisa trazer isso, só que isso envolve muita cultura, isso envolve gastos também, vamos ser sinceros, que obviamente para fazer toda uma parte estrutural precisa se investir, tanto a parte de atendimento com pessoas ou mesmo obras físicas, mas a gente precisa pensar numa situação diferenciada, porque infelizmente nós estamos muito longe de ser um país inclusivo em relação ao consumidor. E aqui no Brasil, a gente tem um mau costume de só fazer quando é punido. A gente passou a usar cinto de segurança porque dá multa. Dá multa no bolso. Não é? A gente obedece... Bebida e direção. Então, a gente obedece uma placa. Uma placa de trânsito. É o modo brasileiro, infelizmente. Não. Generalizando o modo brasileiro. Agora, se o sensor estiver mais na frente, você vai mais leis diminuir ou não? Com certeza. Justamente. E assim, pegando o gancho que o Thiago estava falando, é muito notório o quanto é necessário que tenha realmente uma reeducação cultural e social. Porque até as próprias empresas, grandes empresas, pode ter certeza que tem cota específica para pagar nenhuma menos. Indenização. Às vezes, para as empresas, para grandes empresas, para eles compensa mais pagar uma indenização do que fazer uma adaptação, um investimento em adaptação. Compensa mais pagar uma indenização do que fazer um investimento em pessoas, em contratar pessoas. Prefere pagar, é mais prático, é dinheiro, tá, vai e resolve, entendeu? Então é cultural, precisa ter realmente uma mudança cultural. Jogadores, artistas, programas, a própria internet em si, enquanto não trouxer uma mudança, tem essa sensibilidade, uma mudança social, uma mudança cultural, é uma barreira cada vez maior. Cada vez maior. Essa barreira só vai conseguir tijolinho por tijolinho quando haver uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento, uma mudança social mesmo. O principal, eu acho que resume tudo que a gente luta, tenta, fala. Eu trabalho com muitas pessoas que buscam direitos, no meu caso, direitos previdenciários, e é isso, cara. A gente vê muita gente, a gente vê pessoas que não conseguem ter o primeiro atendimento. A gente faz um trabalho em associação que a gente leva ao médico. Muitas dessas pessoas, tipo assim, pra muitos deles é um menino danado. É só um menino que é danado demais. Malino. É um menino malino, ele tá com a parede, ele tá com a cabeça na parede porque ele quer. Então, vai lá e pega o primeiro atendimento para aí sim conseguir entrar em um posto de saúde, conseguir do posto de saúde tentar... Imagina uma mãe e um pai passando por isso, tentar um tratamento no CAPS, aí quando vai chegar no CAPS ele não vai... Não tem medicamento. Não tem profissional especializado, só generalista. É difícil. Então, entrando nessa luta, entrando nesse meu, que é um pouquinho do que eu posso falar, conversar com vocês sobre esse assunto, então é muito difícil e ainda dessa ideia de ser um menino danado. De ser um menino que, abre aspas, muitas aspas, por falta de peia. Isso. Então, é doloroso, é difícil. A gente quer ter um grau de instrução, a gente vê essa dificuldade. A gente vê esse desafio. Então, eu parabenizo demais vocês duas, que são advogadas, que são mães guerreiras, lutadoras, que vocês veem esse desafio, que vocês veem essa luta, que vocês sabem o quanto é difícil a acessibilidade social, a acessibilidade motora, o quanto é difícil a capacitação das pessoas, dos profissionais do colégio, do supermercado, do atendimento do banco, para passar naquela cadeira giratória, que tem que chamar 3 seguranças para poder abrir a cadeira, para entrar no banco. Então, realmente nada mais do que parabenizar vocês pela luta. Obrigada. Desejar força, mais resiliência, mais garra, porque eu sei que é difícil. Imagino que é difícil. Todo dia a gente derrama um pouquinho o copo, ele nunca transbordar. Eu lembrei agora, você falou dos artistas. A potência é tão grande, Thiago, quando o Caio precisou do transplante de medula, em 2011, quando a Ivete e o Xande fizeram só um videozinho, viu? Cadastro como doador de medula óssea. Tinha no Hemócio 5.000 pessoas. Só o Xande. Olha a importância disso. Xande foi na minha casa, a gente
triplicou o número de cadastro doador de medula óssea no estado do Ceará. Só numa campanha. Por que você tá vindo aqui? Não, porque eu vi o Xande pedindo e eu queria me cadastrar para salvar aquele meninozinho que ele estava pedindo. Ele só foi na minha casa. E ele disse, realmente, eu dou esse testemunho porque ele falou mesmo, Camila, precisando de algo financeiro? Eu disse, não, mas se puder filmar para me achar esse doador do meu filho, eu vou ficar muito grata. Ele agora mesmo. Fez o vídeo, no outro dia era 5 mil pessoas numa fila do Hemossi. Então, assim... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Responsabilidade, né? Eles não fazem ideia. A responsabilidade social deles é... Fabi, não faz ideia. Quando eu vejo, por exemplo, agora eu tô vindo de Maranguape. A gente tem o nosso senador Eduardo Girão, que está destinando emenda para projetos sociais. A gente acabou de entregar um carro para um projeto de ecoterapia, para poder fazer o deslocamento das mães que não conseguem levar os seus filhos para terapia. Gente, aquilo ali é de um impacto. O cara, ele só teve a sensibilidade como político de dizer assim, quero destinar minha emenda para projeto social de pessoa com deficiência. Ajudou agora 1 milhão, o NUTEP. Então, assim, quando a gente sensibiliza, eu digo muito que você não precisa ter uma pessoa com deficiência na sua casa para fazer parte dessa causa. Não é muito, Thiago. Qualquer pouquinho passa a ser tanto que a gente nem imagina. Você mesmo está fazendo esse papel aqui, convidando a gente. Você não tem um filho com deficiência dentro de casa, mas você está dando oportunidade de voz para 2 mães, 2 advogadas. Então, isso aqui é verbena. E eu diria, dessa nossa conversa, né? Vai passando rápido, já são quase 1 hora de conversa. Tô te dizendo. E é impressionante, né? Mas... Fazer que nem locadora de videogame antigamente. Bota mais 1 hora aí. É o novo. E aí, o que eu coloco é a importância da conscientização do próprio consumidor no sentido de buscar empresas que tenham essa preocupação. O ESG, né, que hoje em dia é mais conhecida, a preocupação do impacto social com a questão ambiental, e que esses consumidores... E já tem várias pesquisas que demonstram que o Brasil, cada vez mais, os consumidores se preocupam e consomem em empresas que têm esse viés, eles passem a disseminar isso. Essa cultura de quem é bem atendido, de quem tem a inclusão como uma pauta, porque é só uma mudança de fato de cultura que pode fazer a diferença num país como o nosso. Nós somos continentais. Você quer um exemplo simples? Bem simples de como a gente pode fazer uma coisinha assim para reverberar um troço desse tamanho. Aplicativos de entrega. Não tem a opção de você colocar a pessoa com deficiência ou alguma informação específica. Aquela informação que você coloca lá embaixo, observações, é sobre a comida. Muitas vezes, eles nem leem o que você pede. Sem cebola, sem tomate. Até tem um exemplo, né? Aonde está a opção de entrega para a pessoa com deficiência? Por que a importância disso? No caso da minha filha que é autista, que eu havia falado que ela não pode esperar, não sabe, eu preciso ligar para a empresa, ou então ir no chat, falar com eles e dizer assim, olha, por gentileza, faça igual a Camila. Né? Primeiro eu vou de mansinho. Se você puder disponibilizar com certa prioridade, porque a consumidora do alimento é autista, ela não tem noção de prazo nem de tempo. Pode ser que ela não consiga esperar 1 hora de entrega sem se desorganizar. Eu já, graças a Deus, 100% das vezes eu fui atendida. Mas podia ser mais simples. O Uber também não tem, né? Eles cancelam. Quando eles olham a cadeira de rodas, não vou levar, não. Não tem. Aí cancela, na nossa cara, viu? Cancela e vai embora. E você imagina o desespero. Chega 1, chega 2, chega 3, todo mundo cancela. Eles podem botar na mensagem, eu estou com cadeirante, estou com autista, né? O direito de vida. A gente não passar nem o constrangimento da corrida. Não, esse aqui... E a pessoa que escolher sabe, de fato, que ela vai levar. Por que eu vou levar? Vou levar uma pessoa surda, vou levar uma pessoa cega, vou levar um cadeirante. Cabe. Às vezes nega... Não cabe no porta-malas, né? Não é nem culpa, às vezes, do motorista. Mas é importante que os aplicativos deem o espaço para que a pessoa consiga comunicar. E haja o próprio treinamento do colaborador. Isso. Porque, às vezes, eles não têm uma sensibilidade... Às vezes a sensibilidade. Às vezes, realmente não cabe no carro, tem um porta-mala pequeno, enfim. Aí a gente... Mas, às vezes, ele não tem a sensibilidade, não tem para ele...
Aí só mais um. Disposto. Agora, é isso que o Thiago está falando aqui, é tão importante. As pessoas ainda não... vai ser cultural e eu espero que a gente chegue lá, mas não tem dimensão da questão dessa responsabilidade. A ambiental está até ok. Está praticamente nas grandes empresas essa responsabilidade, mas a social... Não tem não. Porque ainda ambiental fica dói como também no pobre bolso. coitado. Ainda fica como assim, a gente fez umas ações, a gente doou umas cestas básicas e a gente cumpriu. A gente fez uma caridade ali num projeto, cumpriu. É muito além, é você ensinar mesmo o seu funcionário. Isso. Eu estava assistindo um dia desse a palestra da Raquel, que o vídeo dela, não sei se vocês assistiram, bombou, do Maravilhoso. Marcelinho, ele explicando o que era uma síndrome de Down. Como que a mãe dele viu, não? Ele disse assim, como que a mãe dele descobriu? Ele é um meninozinho de 5 anos. Acho que ele tem 5 anos, ele é E Down. ele disse como a mãe dele descobriu que nasceria uma criança com síndrome de Down. E ele fala exatamente isso, de ensinar. Tiago, eu não posso quando eu digo assim, eu sou uma mãe leoa, mas eu não posso chegar aqui dizendo assim, é o seguinte... Meu filho assim. tem direito, eu quero uma pessoa que leve ele na escola pro banheiro, eu quero uma sala acessível, eu quero isso aqui, fazer a confusão da escola. Não, eu preciso ensinar. O meu filho precisa de um banheiro acessível porque ele é cadeirante. Meu filho precisa de um homem para ir pro banheiro porque ele não pode ir com a mulher para ajudá-lo no Constrangedor, banheiro. sem dúvida. E aí você vai na calma, né? Respirando fundo. E pedindo a compreensão das pessoas. A Fabi chega e diz assim, eu preciso de um ambiente que não tenha tanto barulho. Então eu preciso ensinar. A gente está aqui, eu acho que muito mais para ensinar do que para brigar. Apesar das brigas que a gente enfrenta todo dia. Eu acho que a gente conquista mais, eu acho que a gente ganha mais. Tem dias que a gente está assim? Não. Tem dias que a gente está meio, que eu digo, virada. Virada mesmo. E talvez nos dias que aquela mãe da Riachuelo estava. Mas é o cansaço de... É muito difícil você ver, principalmente os autistas em grau severo, e você não conseguir dar o tratamento ao seu filho. E você não conseguir comprar o medicamento do seu filho. É como se eu tivesse aqui, eu tô morrendo de sede, mas eu não posso pegar esse copo. Terrível. E quando a terrível. gente sabe que o plano credenciou o único hospital que poderia, de fato, dar assistência para quando aquele autista de nível de suporte 3 está desorganizado. Que é o que tá passando agora. Você leva para onde? E o pior é saber que quanto menos tratamento e mais o tempo passa, as sequelas vão ficar pro resto da vida, né? Assim, é quase aquela ampulheta que vai Isso. acabando e você tá sabendo passando. que se você tivesse com um tratamento adequado, minimizaria Sim. muitos dos E efeitos. poderia até melhorar, Sem evoluir. dúvida. E aí a gente veio para aquele ponto, uma legislação Ok. eficiente, profissionais do direito que estejam ali prontos para poder atuar em seu favor, empresas que realmente estejam abertas e órgãos, né? Sim. Um órgão do consumidor que esteja ali dizendo assim, eu tenho um DECOM aqui, vai fazer não vai cumprir a lei, eu tenho um DECOM que tá ali me dando esse suporte jurídico, porque nem todo mundo consegue também contratar um advogado. E nós somos privilegiados aqui no Ceará, né, Camila? Nós temos promotoria especializada, A OAB também delegacia faz um trabalho muito bacana. especializado, comissão da pessoa com deficiência. E o pessoal lá sou suspeita para falar. Mas assim, a gente está falando de um universo, de um estado inteiro que as pessoas nem sempre têm acesso a um advogado, né? Não podem. E quando nós falamos do interior do estado? Mais difícil ainda. Justamente. Eu sempre trago isso, porque muitas vezes a vida na capital já é difícil, imagina no interior, que está longe. Eu escutei na Casa de Guia essa semana, que é uma instituição que atende pessoas com autismo, pessoas que não têm condições de pagar atendimento. Eles acolhem da maneira que eles conseguem, né? Você conhece o Thiago, acho que a Camila já foi lá Conheço, a também. Cláudia. Não sei se o Alisson Não também conheço. conhece. Visite, Vale. você vai gostar. Chegou uma mãe para mim e falou assim, eu moro em Caucaia, lá eu tenho um passe livre. Eu consigo vir até o IJF, que é o hospital central daqui, para quem está assistindo e não é de Fortaleza, para compreender. E eu, para chegar na Casa de Gui, é em torno de 17 a 20 quarteirões. Ela vai a pé. Porque ela só tem dinheiro para uma passagem de ônibus. Ou seja, ela não tem direito ao passe livre em Fortaleza porque ela não tem endereço fixo aqui. Aí ela tem que escolher vir
de ônibus do hospital até a casa de Gui a pé, ou voltar com o filho cansado, já prestes a se desorganizar, de ônibus para ir mais rápido. Ela não tem opção de assim, eu vou e volto de ônibus. Não. Essa opção para ela não existe. Ou vai ou volta. Vai depender do estado dele. E eu acho que essa é a grande, assim, vamos dizer assim, a grande moral dessa nossa conversa aqui. Moral da história, como diria antigamente, né? É a importância de entender que nem tudo na vida está exatamente só pela nossa lente. E quantas pessoas, com essa conversa aqui, foi rica em várias situações e nós vimos o que isso impacta, né? E o que isso prejudica. Só sabe o que é andar com uma pessoa autista por tantos quarteirões, muitas vezes essa mãe. E que aí entra também a questão da política, da importância das políticas públicas, que não pode ser algo realmente simplesmente pontual, precisa ser uma política pública efetiva, com rotina, com continuidade, e que tem que ser uma política não de um mandato, e sim de uma política de Estado. Até porque não envolve só a passagem de ônibus. Ela não pode trabalhar, porque ela tem que ficar o dia todo com a criança. Ela não pode deixar na escola, porque não tem auxiliar de apoio dentro, que ela me diz que estão colocando, segundo ela, em escolas municipais, adolescentes para cuidar, porque a Secretaria de Educação não tem... Então, a lista é grande. É como eu digo, eu disse uma vez numa dessas conversas que a gente fez. É como se você visse o topo de um iceberg. Você acha o iceberg um negócio enorme, né? Eu, Camila e mais algumas que a gente conhece lá em cima, com a bandeirinha assim, ó. Vem que aqui tem um caminho. Só que na altura do nível do mar, onde você está vendo o iceberg, você acha enorme. Só que embaixo dele tem outro pedaço de pedra de gelo imenso. Imenso, que você não está vendo, porque você nunca mergulhou lá para saber. Só sabe quem subiu ali naquele topo, porque já desceu lá e já caminhou aquilo ali tudinho para chegar lá em cima. Então, muito bacana a conversa. A Fabi agora ela foi literalmente profunda, né? Não é? Eu tenho certeza que vocês imaginaram a ilustração disso, mas é assim. Totalmente. E todos, desde a base do iceberg até o topo, são consumidores. Sim. Sim. Né? São pessoas de direito, como a gente começou a conversa, são pessoas que precisam que a nossa sociedade olhe assim, de uma forma mais empática, assim, mais simpática, mais de respeito. Acho que se a gente tiver essa premissa, Tiago, um dia que a gente conseguir, que olhem, não é para passar a mão e dizer pronto, agora chegou a dona do direito, ok. O que é que o Caio, como deficiência motora, precisa? O que é que a gente pode melhorar na minha empresa? Como é que eu posso consumir? Como é que eu posso fazer com que o Caio seja um bom consumidor aqui? Como é que eu vou atrair a Fabi e a Alice para comprar roupa? Porque a Alice veste, viu? Ela não anda nua, não. Claro. Então, tem as questões sensoriais de etiqueta, de costura, de não sei o quê. Que empresa que vai conquistar? Eu tenho certeza que ela só compra aquela empresa que realmente tem um olhar assim, que vai atender ela melhor, que vai saber identificar quais são as roupas que a Alice vai vestir. Então, assim, que a gente traga aqui no recado dessa nossa conversa, que as pessoas se coloquem no lugar. Se eu tivesse um filho autista, como é que eu gostaria que ele fosse tratado? Na escola, na minha casa, na minha empresa. Eu sempre falo até com minhas amigas, ei, passa uma cadeira de rodas nessa porta aqui da tua casa. Sabe? Na tua casa tem elevador. Então, assim, é um exercício. E a gente, aos poucos, vai melhorando. Meu amigo Alisson, suas considerações finais, porque nossa conversa aqui, se duvidar, daria umas 2, 3 horas, mas vamos respeitar. Episódios, né? Dá pra colocar outra hora, como eu tava falando. Fazer uma série. Talvez a gente vá ter que fazer outra série, chamar de novo, porque o tema é longo e muito importante. Mais uma vez, como eu falei há pouco, eu parabenizo de verdade vocês, assim, pela força, pela garra, por levantar a bandeira, por nunca baixar a bandeira. Eu acho que isso é incrível.
Eu acho incrível, necessário. Você, além de vestir a camisa, de ser o dia a dia de vocês fazem questão de chamar outras pessoas para que conheçam a causa. Isso realmente é necessário, importante, lindo. E até me coloco à disposição. A própria SADECON está sempre disponível para estar tentando levantar a bandeira junto. Como eu falo, eu vejo algumas pessoas, algumas situações que do meu dia a dia, do meu trabalho, e vejo o quanto é doloroso para aquelas mães, principalmente que quase todas são hipossuficientes. Então, eu fico, meu Deus, como eu poderia ajudar um pouco mais? E é muito difícil. E eu vejo como vocês conseguem fazer isso e estar sempre nessa rotina de tentar e muitas vezes conseguir, quase sempre conseguir. Então, parabéns, de verdade. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Fabiana, nossa velha guerreira da SADECON. E a Camila, que está aqui conosco dessa vez. Obrigada. Muito obrigado. Fabiana, você pode... Eu sou uma privilegiada, sabe, Camila? Porque quando a gente começou... A gente, estou me incluindo, porque eu estou desde o primeiro dia mesmo. Na SEDECON, começaram a surgir ideias para subdividir grupos de estudo e tudo mais. E nós temos um grupo do consumidor com deficiência dentro da SEDECON. O Alisson faz parte também. Né? E assim, muito para nós um privilégio, de fato, poder ter dentro da SEDECON esse espaço. Os congressos que a gente tem feito, tem trazido, tem todo aquele cuidado. Nós fizemos a programação do último congresso em Braille. Foi lindo demais. Tivemos o intérprete o tempo todo, em todos os momentos, do começo ao fim, dentro do congresso. Então, para mim, foi um privilégio participar disso e ter um pouquinho da minha semente lá, né? E assim, eu falo para quem me conhece há pouco tempo o seguinte: eu não era para estar aqui. Eu sou fisioterapeuta de origem e a minha ideia na vida era trabalhar em hospital. Era, de fato, trabalhar em hospital, como fisioterapeuta. Só que Deus disse assim: não. Eu tenho outra coisa para você. Tenho outra coisa para você. E me deu a Alice. E a partir da Alice eu vi que eu não posso ser só a Fabiana. Eu sou a extensão de quem precisa de ajuda. E a minha filha tem tudo. Eu não brigo por ela. Graças a Deus, ela tem tudo que como você falou, o Caio tem tudo que você pode dar. E a Alice, graças a Deus, tem tudo que eu posso dar. Então, não é por isso. É um propósito. Não é por dinheiro, não é para receber retorno financeiro, nem palma daqui, nem abraço de lá. Eu quero só e somente ajudar. Ajudar essa mãe a fazer o percurso completo com tranquilidade, do hospital até o tratamento do filho. E eu sei que um dia a gente vai conseguir fazer mais do que o que passa aqui na cabeça da gente, porque fervilha de ideias. Né, Camila? É. Então, assim, para mim é um privilégio fazer parte da SEDECON, especificamente no grupo de trabalho da pessoa com deficiência. E é muito bom ter a Camila nessa luta, que a gente se conhece pelo fervilha, a cabeça da gente fica assim. Oi, minha amiga, pode falar. Obrigada, Thiago, Alice, Fabi, que é minha... Acho que a Fabi é exatamente sobre isso, não é sobre o Caio. Sobre o Caio é muito cômodo para mim. Sobre o Caio estuda, o Caio tem um plano de saúde, tô advogando, então não é sobre o Caio. É sobre muitos Caios, sobre muitas Alices, sobre a voz que Deus realmente... Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a história do Caio. E quando muitos criticam, às vezes, assim, mas você expõe o Caio, viu? Diz, muito. Mas é para que todo mundo veja que ele é capaz. E que outros Caios olhem para ele e digam assim, meu Deus, ele é capaz. Como meu filho olha para muitos, como o Fernando do BBB, e diz, meu Deus, o Fernando pode, eu posso chegar lá. Então, que a gente seja assim, sabe? Exemplo, eu quero deixar uma mensagem aqui para todo mundo, que aqui tem uma mãe que é extremamente... que eu tenho muita honra de ter o Caio. E que quando muita gente pensa que sou forte, não é, Thiago. É o Caio que é forte. É o Caio que sofre na pele todo o preconceito. É o Caio que sofre na pele toda a falta de acessibilidade. É o Caio que sofre na pele as 10 cirurgias, tratamento de saúde. É o Caio que é forte. Mas eu preciso ser uma mãe que, se meu filho está sorrindo, eu vou estar sorrindo muito mais.
Eu sou uma mãe que você vai me ver no hospital, como muitas vezes que eu já morei, extremamente arrumada, bonita, porque meu filho merece me ver bem. Então, deixar um recado também para todas as mães que passam essa dificuldade, que se valorizem, se cuidem. A gente precisa desse cuidado. Se cuidem para vocês poderem cuidar do filho de vocês. E eu queria testemunhar aqui, por mais que nós estejamos gravando, ver de perto o brilho no olhar das pessoas. Ver de perto o brilho no olhar da Camila, da Fabiana, que tem essa causa como um propósito. E eu queria dizer que é a expressão de Deus. Eu queria, não podemos deixar de falar de que toda dificuldade, toda cruz, dos problemas que aparecem, dos obstáculos que aparecem na vida de vocês, faz parte de uma força que fazem vocês mais bonitas. Obrigada. Parabéns, é muito bom. Eu não uso cruz, eu uso desafios. Porque senão você torna o fardo mais pesado. É o desafio, sabe? E também não é a mãe guerreira. Não. É uma mãe que realmente luta. Guerreira é a Xena. A gente é um pouco a mais. Sabe? Eu tenho certeza que qualquer pai, qualquer mãe, não precisa nem ter deficiência, gente. O que o filho da gente quer, a gente vai lá e luta. E faz. Verdade. Então, assim, é a mãe mesmo destemida. Corajosa, sim. Guerreira não, mas corajosa, sim. Disposta e vambora e vai dar certo. E eu não tenho a menor dúvida que é propósito de Deus, porque a gente não precisa. É muito mais cômodo ficar na nossa casa advogando e não se expondo, não dando a cara a tapa em rede social, não enfrentando uma política baixa. Sim. Com pessoas com dinheiro, com poder, só pensando em estar no cargo. Quando está todo mundo pensando em chegar naquele cargo, porque vai dar status, eu estou pensando, meu Deus, eu vou conseguir tanto projeto, Fabi, nós vamos fazer tanta coisa. Então, é pelo propósito, sabe? E eu espero que Deus realmente consiga. Se não dá para todo mundo ser igual a gente, não dá para ser cada um ter seu jeito, que eu, pelo menos eu, Fabi, você, Alice, que a gente consiga dar a mão àquela mãe, àquele pai que não consegue. E já diria a Bíblia, quem mais é dado, mais será cobrado. Então não temos nem o direito de dizer, estamos cansados. Faz parte da luta, faz parte desse desafio e faz parte do impacto dos talentos que Deus nos dá. Amém. E quer que nós multipliquemos. Tá? Amém. Excelente. Amém. Muito boa a conversa, meus amigos. Eu disse no começo que seria bem profunda a conversa, eu não tinha dúvida que seria nesse nível, então eu queria agradecer a vocês que estiveram aqui comigo, Camila, por aceitar o convite, os nossos membros aqui, a Fabiana e o Alisson. Enfim, eu queria deixar esse recado para vocês que o CDC Cash ele vem para trazer vários conteúdos. A relação de consumo ela envolve um mar de muitos aspectos e que hoje a gente falou sobre inclusão. Então, eu queria que vocês pudessem divulgar, curtir, compartilhar, se inscrever e que a gente pudesse levar esse conteúdo. Nós estamos gravando aqui de Fortaleza, mas é um conteúdo que fica para o mundo e, com certeza, bom conteúdo, boa informação é a base do nosso Código de Defesa do Consumidor e não só um Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, mas o mundo em geral. Então, muito obrigado. Fiquem sempre conosco. Até o próximo episódio. Até mais.